nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta muito simpática e mais complexa do que pode parecer, né? Cláudio Henrique Pedrosa. Querido Cris, começo assim para ver se te atraio a atenção, ou do bullying. Atraiu, deu certo. Gostaria muito que fizesse um Falando Nisso sobre a questão. Você poderia falar um pouco sobre os trejeitos? Isso que em cada um de nós é expresso como natural, automático, espontâneo e inevitável, mas que pode ser reproduzido artificialmente por um imitador, um comediante, sugerindo que em nós talvez seja também artificial. Como, por exemplo, o prolongamento de algumas vogais entre uma palavra e outra, enquanto pensamos, fazendo-nos parecer eruditos, mas ao mesmo tempo engraçados. Acho essa questão fascinante. Gostaria de te ouvir falar sobre isso. Espero que não se magoe com o meu xiste. Porque sou fã do seu trabalho, que conheci por indicação do Douglas Viana, psicólogo aqui em Goiânia. Xiste, produção, a gente não pegou aqui o que poderia ser o xiste, mas talvez você está se referindo a trejeitos que eu mesmo faço, é isso? Pode ser, tá bom, então tá valendo. E não me incomodo nem um pouco, posso te falar bastante deles, né? Inclusive, todo mundo sabe quando eu fico nervoso, me aparece uma espécie de sotaque, assim, né? Que um pouco parece gaúcho, um pouco parece alemão, e é um sotaque engraçado, porque ele apareceu depois que eu fui estudar na Inglaterra, não tinha isso, né? Eu cheguei lá na Inglaterra e meu orientador, né, tava pronto para assistir aulas, né, e quando muito me virar com inglês. E depois de 2 dias meu orientador falou assim: Cris, pega lá e vai dar aquela aula ali para nunca esqueço, era uma turma com muitos imigrantes gregos, né, mas tinha uns 100 alunos. E eu falava um inglês assim, médio, né? Um inglês... eu nunca fiz essas culturas inglesas, esses negócios assim que o pessoal faz, que fica chique, né? E aí eu cheguei com o meu inglês ali e me virei com os gregos e tal, mas foi muito estressante. Foi muito, assim, esse impacto com uma língua que você domina pouco, onde você tem que acertar e tal, e dali isso se repetiu outras vezes, né? Quando eu voltei para o Brasil, se formou essa memória, assim, de momentos tensos provocam uma reacomodação geral, né, dos meus sotaques, acentos, né? Não sei se é isso que você estava querendo dizer, prolongamento de algumas vogais entre uma palavra e outra. Pode ser que aconteça, né? Isso tem uma relação, você acha que pescou uma coisa aqui importante, com o que o Freud chamava de mímica de afetos. Ele dizia assim: todos nós expressamos, ainda que involuntariamente, tudo que nós estamos pensando, sentindo naquele momento. Então, seja pelo tamborilar dos dedos, seja pelos que os etólogos chamam, né, os indicadores de ansiedade, né? Tocar-se, mexer no cabelo, né? Coçar-se, seja pela agitação psicomotora. Isso tudo são o quê? Táticas para a gente tentar se acalmar. Esquemas para, por exemplo, esquemas de pensamento, para a gente ir falando mais devagar e dando espaço para que o pensamento evolua. Eu acho isso bem assim, interessante se a gente consegue introduzir na clínica, né, na escuta dos nossos pacientes, de como eles lutam, né, para coordenar o pensamento, a expressão ou a contenção de afetos, e como se convocam certos cacuetes, como você observou aqui, desde esse erro básico de oratória, que é ficar falando, né, e então, não é isso, né, que é o quê? É uma forma de você intersubjetivar a tua mensagem, de você sentir que o outro tá junto com você, que ele não tá te criticando, que ele te ama. Então você vai pedindo assentimento, você vai dizendo, não é? Você não concorda?
mesmo que o outro não concorde, e daí acontece o seguinte, quanto mais o outro não concorda, mais a gente faz o cacuete para ver se ela vem pro nosso lado. Mas isso é pré-consciente, isso é, ou seja, não é inconsciente, mas é abaixo da consciência. Então, semi-voluntário, a gente consegue se conter um pouco, mas como você bem descreve aqui, se você relaxar, isso vem ao primeiro plano, né? E aparece como um trejeito. Existem trejeitos que são marcadores, por exemplo, de gênero. E aí a gente tem toda uma dimensão social, né? De como alguém que tem uma orientação homoerótica pode dizer isso para que outros percebam, para que outros se aproximem, para que seduções possam acontecer, porque, infelizmente, se você não cria algum código paralelo, o código dominante é heterossexual, compulsório, a não ser que você esteja ali num ambiente ou numa subcultura específica. Daí, os trejeitos serem também maneiras de resistência, maneiras de a gente passar uma mensagem assim, que não é em acordo com a dominante daquele discurso. Um bom comediante, um bom imitador, ele é como, a gente fez aí o vídeo sobre o desenho, ele é como um bom caricaturista. Então ele pega aquele ponto que dói muito naquele que te imita, porque ele pega aquele ponto que é a expressão do quê? Da angústia. Então é o ponto em que você se denuncia mais além do que gostaria de controlar e de dizer para o outro. E daí ele amplia isso, produzindo um tipo de comicidade que o próprio Freud dizia, ela é uma comicidade perigosa, porque ele tende a caminhar para, olha como esse outro é ridículo, e enquanto a gente está olhando para o ridículo, a gente está assim, se guarnecendo de ser risível. A gente está no lado oposto, a gente está no lado que ri, não no lado daquele que é rido, vamos usar essa expressão. Isso é a fonte da segregação, isso é a fonte da formação da minha paróquia. A minha paróquia é aquela onde eu não percebo os meus trejeitos. Percebe? Os meus trejeitos, o meu meu de paulista, ele não é percebido. Daí eu acho que eu não tenho trejeito. Quem tem é o outro, porque ele está na cultura que não é a sua. No fundo, quando a gente pega no pé do estrangeiro, pega no pé daquele que não sabe falar, ou a gente acentua certas diferenças, ainda que brincando, a gente está demarcando poder. A gente está dizendo, esse território é meu, aqui se fala assim, e você tá, vamos dizer assim, no canto, né? Você fica aí na fila, se eu te deixar entrar, você vai poder ter, então, fala, lugar de expressão. A maneira como a gente lida com os trejeitos de si e do outro tem uma variância política muito importante. Porque, no fundo, é a maneira como a gente está lidando com a censura. Lembra que o Freud falava em recalcamento, mas ele falava também em censura. Censura é aquilo que a gente pode tolerar num determinado regime de verdade. O trejeito é como se fosse, opa, saiu alguma coisa aqui que cruzou a linha demarcatória da censura. A gente pode, desde abrir os olhos e dizer, e esse escape é um fragmento de verdade, quanto a gente pode usar o superego para dizer, põe esse fragmento de verdade lá para baixo. Aqui é condomínio, aqui só fala a minha língua, aqui só fala os meus trejeitos. Quem quiser receber mais fragmentos sobre a mímica corporal, que está lá no último capítulo de Xistes e sua relação com o inconsciente, texto de 1905, clique aqui no Aqueronta Movebo.